Bom dia a todos vocês que estão me vendo. Estamos começando hoje o primeiro café devocional. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que Deus tem coisas muito grandes para fazer na sua vida. Eu quero ler aqui um trecho da palavra de Deus no Salmo de número 51. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me, ó Deus, dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua te louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases de sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Você que está me assistindo nesse momento, eu quero dizer a você o seguinte: a palavra de Deus, nesse salmo aqui, você pode ver que é um salmo de arrependimento. O salmista aqui, no caso, Davi, foi um homem que a palavra de Deus diz segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus também pode, se não vigiar, se afastar da presença de Deus. E com Davi não foi diferente. Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, em certo momento da sua vida, ele se deixou levar pela concupiscência dos olhos. Ou seja, ele olhou mais para o seu próprio prazer do que para o que agradava a Deus. E nesse salmo Davi se arrepende. Davi pede perdão pela iniquidade que ele cometeu quando ele se deitou com uma mulher que não era a mulher dele, era a mulher de um dos seus soldados, Urias. Urias estava no campo de batalha, guerreando, lutando. E Davi cometeu um adultério com a mulher desse soldado. Depois Davi trouxe esse homem de volta, a fim de que esse homem deitasse com essa mulher, para tentar tampar, porque essa mulher engravidou, para tentar encobrir o que ele tinha feito de errado. Mas como ele não quis, porque ele viu seus irmãos morrendo na guerra, ele preferiu voltar para a guerra. Aí Davi coloca esse homem na frente do campo, na frente da batalha, para que esse homem fosse morto. Pensem só, como um pecado chama outro.
Um abismo chama outro. Davi, homem segundo o coração de Deus, ali já numa idade mais madura, depois de ter derrotado Golias, depois de ter espantado Satanás através do seu louvor com a sua harpa, depois de ter tantos feitos, de ter feito tantas coisas, lá estava Davi, um homem de guerra, numa época de guerra, o rei que devia estar junto com seus soldados na guerra, largou seus soldados pelejando sozinho na guerra e ficou no palácio. Enquanto os homens estavam se matando no campo de batalha, Davi estava lá passeando no terraço. Quando ele viu aquela mulher se banhar, e sua alma desejou. Olha como um abismo chama outro. O primeiro abismo, a preguiça. Davi não tinha que estar no palácio, ele tinha que estar lá no campo de batalha. Quantas vezes nós deixamos de estar na batalha? Quantas vezes nós deixamos de estar guerreando, de estar lutando, mas estamos ociosos? A ociosidade é pecado. A ociosidade, ela não agrada a Deus. E Davi estava ali enquanto os seus irmãos estavam ali batalhando na guerra. Davi estava ali passeando tranquilamente no terraço do seu grande palácio, do seu grande e confortável palácio. Davi comete o segundo erro. Ele vê uma mulher se banhando e a deseja. Quantas vezes nós vemos alguma coisa, nosso coração deseja. O desejo do nosso coração é mau. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E ele desejou aquela mulher não era dele. Ele feriu um dos mandamentos porque ele cobiçou a mulher do próximo. Urias era um dos valentes de Davi. Quando Davi estava na caverna de Adulão, Urias estava lá com ele. Antes dele ser levantado rei, Urias já estava com Davi. Era um homem próximo de Davi. Porém, Davi não respeitou nem mesmo a amizade. Antes ele pegou, desejou aquela mulher, mandou buscar, se deitou com ela. Então, primeiro abismo, a preguiça. Segundo abismo, a concupiscência dos olhos. Ele viu aquela mulher e desejou. Terceiro abismo, a consumação do adultério. Quarto abismo, ele viu que aquela mulher havia se engravidado e trouxe aquele homem para tentar encobrir a transgressão dele. Ou seja, Urias se deitaria com sua esposa e ele acharia que ela estava grávida dele, que aquele filho seria dele. Aí não ia acontecer nada, aí Urias ia simplesmente criar um filho de Davi como se fosse dele. Quer dizer, já é mais um abismo, porque ia se caracterizar uma mentira, ia se caracterizar um engano. Mas Urias não aceitou aquela proposta porque ele sabia que os seus irmãos estavam ali na guerra morrendo. Antes Urias quis voltar para o campo de batalha. Aí mais o próximo abismo. Davi manda colocar Urias na frente do campo de batalha para Urias morrer. Ou seja, Davi cometeu um homicídio. Entendam, você que está me ouvindo, como um abismo chama outro. Através da preguiça de Davi ter ido na guerra, olha só quantas consequências isso causou. Mas depois de tudo isso, o profeta Natan foi ter com Davi e falou para ele uma parábola. Oh, Davi, eu trouxe um caso aqui para o senhor como rei julgar. Um homem, ele tinha uma
ele tinha uma novilha ali, que ele tirava o seu leite, que ele sustentava a sua família através dela. Aí um rico que tinha várias, que tinha muitas, ele quis oferecer um churrasco para seus amigos. Em vez de ele pegar uma das suas, ele foi lá e pegou a daquele que só tinha uma e ainda matou ele. E aí, Davi, o que tem que ser feito com esse homem? Davi se indignou e disse: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natan falou: esse homem é tu. Porque tu tinha muitas mulheres, Urias só tinha uma. Você tomou a mulher que era de Urias e ainda matou Urias. Nunca mais teve paz na casa de Davi. Mas Davi escreve esse salmo aqui que a gente leu. Coube arrependimento. Davi só não foi fulminado porque houve arrependimento. Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue. Mas Davi entendeu o sacrifício de Jesus antes da vinda de Jesus. Como é maravilhoso, irmão, quando um homem ele reconhece seu erro e depois que ele reconhece o seu erro e se arrepende, ele aceita o juízo de Deus sobre a sua vida. Mesmo Davi não tendo vivido no tempo da graça, mesmo Davi tendo vivido 1000 anos antes de Jesus vir, ele entendeu a graça de Deus. Ele entendeu que Deus não estava preocupado, Deus não estava se agradando de sacrifícios de animais, mas Deus se agradava de um coração puro. Deus se agradava de um coração contrito. Davi entendeu que Deus não se agradava somente de sacrifício de animais, porque o sacrifício já estava banalizado. O povo sacrificava e continuava cometendo as mesmas coisas. Quantas vezes nós pecamos, pedimos perdão para Deus, depois voltamos a cometer o mesmo pecado, voltamos a pedir perdão para Deus, depois voltamos a cometer o mesmo pecado, depois voltamos a pedir perdão para Deus. Quero dizer para você nessa manhã, conserta a tua vida, entrega teu coração a Deus, pede para Ele te lavar. Ó, interessante isso aqui, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Você sabe o que tem poder para lavar uma iniquidade? Sabe o que tem poder para purificar do pecado? A palavra de Deus já diz lá no Novo Testamento. 1000 anos depois disso aqui, ó. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que nos lava, o que nos purifica é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Se Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, hoje nós podemos ser livres. Aqui Davi estava na lei, hoje nós estamos na graça. Jesus morreu por nós, Jesus derramou o seu sangue por nós. E Davi entendeu que pelo sangue de Jesus, ele poderia ser purificado dos seus pecados, porque Jesus morreu para os que vieram depois dele e também para os que vieram antes dele. Que mistério, hein? Davi entendeu a morte de Jesus antes de Jesus vir, 1000 anos antes de Jesus vir. Ele pede para Deus lavar da sua iniquidade e purificar o seu pecado. Somente o sangue de Jesus tem poder para purificar o pecado do homem.
E Davi entendeu isso. Aqui diz também, ó, olha só, o que Davi ele fala aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O homem ele deve reconhecer. Nós devemos reconhecer que não somos nada. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. E nós devemos viver cada dia como se Jesus fosse voltar amanhã. Ou como se Jesus fosse voltar hoje. Por isso, todos os dias nós devemos pedir para Deus. Todos os dias nós devemos pedir a Deus que nos purifica, que renova em nós um coração puro, que renova em nós um espírito reto, para que nós possamos viver na presença de Deus até que Ele venha. Para que quando Ele venha, Ele não nos ache dormindo, Ele não nos ache sem o azeite, como as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, mas todas 10 dormindo. Mas quando se ouviu o barulho, o noivo está chegando. As prudentes acordaram, mas elas tinham o azeite. E as loucas não tinham azeite, foram atrás de azeite. E não deu tempo mais. O noivo chegou e elas ficaram de fora. Quando Jesus voltar, Ele vai querer isso aqui. Ele vai querer nos encontrar com o espírito reto. Ele vai querer nos encontrar com um coração renovado, com um coração puro. Ele vai querer nos encontrar preparados, purificados das nossas transgressões, porque Ele morreu na cruz para nos purificar. Ele quer salvar a mim e a ti. De que Jesus voltar, Ele quer levar a mim e a ti. Então eu deixo a você essa palavra. Você que talvez tenha vivido de qualquer jeito, tenha se esquecido de Deus. Jesus Cristo te ama. Ele derramou o seu sangue para purificar a tua transgressão, a tua iniquidade, o teu pecado. E para que você seja renovado, para que você tenha um coração puro, Ele derramou o seu sangue, porque o sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo pecado. E assim, eu termino essa palavra nessa manhã, te dizendo: aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, para que Ele purifique a sua vida, para que Ele te dê uma vida nova, para que Ele possa te purificar, para que Ele possa te trazer refrigério, para que Ele possa te trazer a paz. Amém.